Esse é o podcast Ser Educação, com a apresentação e roteiro de Cláudio Brito. É isso aí, minha gente, mais um podcast do projeto Ser Educação. Este caminho, esta ideia, esta busca, esta proposta do Grupo Editorial Sinos de mobilizarmos-nos para o depois. Quando o coronavírus nos deixar, nós vamos encontrar o quê? E a volta de quem está ainda recolhido a uma pretensa educação que está sendo substitutiva. Como é que são as coisas? E como é que está a estrutura do nosso ensino? E como é que são aqueles que são gestores, inclusive, desta máquina toda diante desta realidade? E é preciso que se trate da matéria por conta da Covid-19? Ou nós temos que examinar, aproveitando a oportunidade, o todo e de sempre da nossa atividade, da tão delicada relação ensino-aprendizagem? Pois eu vou ter a grata alegria de conversar com a professora hamburguense Joyce Maria Lembre, ela que com o seu projeto Aprender e Compartilhar conquistou o prêmio Educadora do Ano, pois ela é educadora nota 10, formada em letras, pós-graduação em gestão escolar e coordenação pedagógica pela Universidade Federal, extensão e formação de professores. Ela tem uma proposta de trabalho que é do jeito dela, é do que ela pensa, é do coração dela, é do seu fazer. Eu até digo, ela não saberia fazer diferente. Antes de ouvi-la, uma saudação ao Ederson Canali, que é o responsável pelo nosso som, a Bruna Matana, que faz a nossa produção, e a querida Marina Mendes, que responde pela edição e a apresentação final lá nos dispositivos todos que as pessoas têm para alcançar os podcasts. Então, agora sim, a minha saudação à professora Joyce Maria, e até lhe pergunto, a senhora saberia fazer as coisas de outro jeito? Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui com você. Não, eu não saberia fazer de outro jeito. Né? Eu acho que eu ia ficar muito incomodada em trabalhar, em estar com os alunos de uma forma que não fosse essa do aprender e compartilhar que a gente construiu lá na Dolfina, coletivamente. Não, eu não sei fazer de outro jeito. Isso aconteceu, até para situar todos que estão nos ouvindo, ela falou na Adolfina, referindo-se à Escola Municipal de Ensino Fundamental, professora Adolfina Diffenthaler, pois foi lá que as coisas se construíram ao ponto do reconhecimento de ser a educadora do ano. E a comunidade escolar correspondeu, não seria diferente? Sim, com certeza a comunidade escolar, ela sempre vai responder quando a gente tem o tempo de olhar para a comunidade. Né? Não é possível fazer escola fechada entre os muros. Né? A escola é da comunidade, ela está na comunidade. E a gente sempre fala, as escolas municipais, as escolas públicas, no geral, elas são escolas em que estudam hoje as crianças, mas estudaram antes dos seus pais. São escolas presentes na comunidade como uma força. Então, olhar para a comunidade, ouvir o que eles querem dizer, ouvir o que eles precisam e compreender sem julgar, né? Às vezes as escolas ficam num lugar de julgamento que não é bom, que não é favorável. Olhar para essa comunidade sempre vai fazer com que eles respondam favoravelmente. Né, que eles respondam também olhando para nós, também olhando para a escola. Nós estamos numa época em que a natureza está nos oprimindo. A natureza é opressora. Sim, o coronavírus é da natureza. E está nos oprimindo, está mexendo com o dia a dia de cada um. E quando eu ouço falar de opressão, e estamos num tema da educação, me vem à mente Paulo Freire, com o seu ensinamento. Quem melhor que os oprimidos se encontrará preparado para entender o significado terrível de uma sociedade opressora? Quem sentirá melhor que eles os efeitos da opressão? Quem mais que eles para ir compreendendo a necessidade da libertação? Pois nós estamos vivendo um momento em que o ministro da Educação,
o mais recente, o que está aí, Milton Ribeiro, disse o seguinte, que famílias desajustadas estão gerando jovens gays e que há nas escolas professores transgêneros e que isto é uma aberração e que isto é um absurdo. Depois tentou se explicar, sem conseguir, é claro. Mas, veja só, no momento que estamos discutindo vencer a opressão da natureza, ter esse tipo de opressão, quem dita as diretrizes ou existe para ditar diretrizes da educação, pensa desse jeito, dá para suportar, professora Joyce? Olha, é muito difícil. Eu acredito que os professores todos do Brasil inteiro estão se sentindo oprimidos há muito tempo, né? Esse não é o primeiro-ministro que tem dito absurdos, né? Nós não tivemos um ministro ainda que se preocupou até com a situação do isolamento e das aulas remotas, né? Nós não temos muitas orientações do Ministério da Educação para poder seguir. E o que é uma pena, né? Outro dia eu ouvi o próprio ministro dizer que não era o MEC que tinha que se preocupar com isso, com a educação, né? Com esse período de retorno ou não retorno às aulas. Então nós não sabemos exatamente no que eles estão se preocupando. Mas nós sabemos, professores e gestores de escolas públicas do Brasil inteiro, no que nós nos preocupamos, e isso não mudou, né? Estando em casa ou estando na escola, a preocupação dos professores é com os seus alunos e com a sua comunidade. E eu acho que nesse momento tão difícil, é muito importante que os professores se unam, né? Que formem coletivos, e eu acho que é o que está acontecendo em muitos lugares do Brasil, né? Os professores estão formando coletivos, estão se unindo para trocar experiências, para ajudar um ao outro, porque se a ajuda não vem de onde tem que vir, nós temos que fazer a nossa própria ajuda, né? Como sempre fizemos. Acho que a educação, historicamente, né, no Brasil, e aqui no Rio Grande do Sul, a gente bem sabe, não é tratada com a importância que deveria ter, né? Se preocupam mais com essa questão de alguma pseudo-doutrinação do que com as situações reais das escolas, né? Quando se fala que os professores estão doutrinando, nós professores pensamos, nós às vezes nem dias tem goteira na sala, falta salário, e quer dizer, a preocupação dos professores seria realmente doutrinar ou sobreviver, né? Ou fazer os alunos aprenderem mesmo nessa situação tão precária. Infelizmente, a educação também está sendo usada, o Ministério da Educação também está sendo usado para propagar uma ideia contrária aos interesses da educação real do Brasil. Um detalhe importante, no seu projeto vitorioso, que lhe deu o reconhecimento nacional de educadora do ano, professora Joyce, hashtag aprender e compartilhar, há algumas diretrizes que são dignas de sonho. Diz assim, alunos, professores e funcionários, os alunos são responsáveis uns pelos outros. Cada um é livre para fazer o que quiser, brincar, lanchar, conversar, jogar. Pois esta autogestão que a criança vai aprender desde a escola, é disso que precisamos no país. É isso, professora? Olha, você citou uma parte do nosso recreio compartilhado, né? Nós sabemos que em muitas escolas, até o recreio é tão orientado, tão fechado, que as crianças não têm nem liberdade para escolher se querem ir ao banheiro, se querem lanchar ou se querem brincar, né? E essa falta, essa impossibilidade de escolher e de que seja levado em consideração as suas escolhas e as consequências das suas escolhas, nem na hora de poder brincar, isso traz uma consequência para essa criança, né? Hoje, a gente vê assim, os alunos, eles estão desmotivados, eles estão em casa, né, sem responder às vezes aos professores, sem fazer as atividades que os professores estão mandando, eles estão preguiçosos, talvez alguns digam. E eu digo que não, né, é uma resposta da própria educação como ela está sendo constituída, né? O aluno na escola,
ele não tem muita oportunidade de aprender o que ele quer aprender. Ele aprende a nossa lista de conteúdos básicos mínimos, que nós, adultos, né, nós, sistema de educação, colocamos sobre ele. Então, eles têm que aprender essa lista. Eles não podem aprender. Então, aprender não é livre. Aprender é direcionado pela escola. Então, em casa agora, muitos alunos têm condições imensas de aprender muitas coisas. E às vezes, aprendem muitas coisas, mas eles não nos contam, porque não é um aprendizado de escola. Então, o aprender da vida, ele foi reduzido, ele foi destituído de valor e ficou só o aprender da escola como sendo valorizado. E aí, as crianças em casa aprendem muito, mas consideram que não aprendem nada. Bom, o professor, e por extensão a escola, tem que ter o talento, a inclinação, o desejo de descobrir na vida intraescolar, quando a criança retorna, vem para as suas tarefas rotineiras da escola, o que ela tiver recolhido lá fora. Fazer disso um bom proveito, é possível? Sim, é possível. E é possível fazer esse trânsito para os dois lados, né? É possível que o que ela aprenda na escola, ela consiga usar na sua vida, o que ela aprenda na sua vida, ela consiga usar refletir na escola, né? Não existe um aprender de um lugar ou de outro, existe um aprender, né? As pessoas aprendem, as crianças, os jovens aprendem, nós aprendemos o tempo inteiro. E esse aprender precisa ser valorizado. Por que ele não é valorizado? Porque a gente só considera valorizado esse aprender que a gente verifica na resposta de uma prova, que é um aprender verificável, né? E o aprender que não é verificável, a gente acaba não considerando ele. E isso é um erro, né? Porque a gente não está na escola a vida inteira. E quando a gente sai da escola, nós não vamos conseguir levar, talvez, o nome de todas as capitais do Brasil, ou os afluentes, né, da margem direita ou da margem esquerda do Amazonas. Mas a gente tem que levar da escola essa capacidade de saber aonde encontrar a informação necessária, analisar essa informação, compreender essa informação e usá-la. Porque nós não conseguimos reter todas as informações da escola. E se a gente sai da escola, se os jovens saem da escola achando que ele sozinho não consegue aprender e que ele não consegue fazer as perguntas certas para as pessoas, ou até para o Google, então nós não vamos ter feito nada, né? Nós só viciamos um jovem, uma pessoa, numa só maneira de adquirir o conhecimento. Ou seja, quando alguém nos diz o que aprender. Ou seja, nós até podemos aprender o que, mas não como. E neste momento, mais do que nunca, a sabedoria está em como, porque é o jeito de chegar na informação, o jeito de encontrá-la, o caminho da roça. Me parece isso. É isso. A parte mais importante da escola são as habilidades que a gente adquire. Não a quantidade de informação que a gente decorou, né? Mas durante muito tempo nós estamos olhando para esses jovens e querendo saber quantas informações eles guardaram na cabeça. Não se necessitados dessa informação, eles vão conseguir procurar onde ela está. Porque isso não é domínio da escola, né? O conhecimento não é domínio da escola, o conhecimento é livre, ele está no mundo todo, ele está na internet, ele está nos livros, ele está nas outras pessoas. Então, um jovem que é autônomo e que é protagonista, ele não só vai buscar o conhecimento, vai buscar as informações, mas como ele vai analisar essas informações e produzir outras, né? A gente vê os jovens produzindo conteúdo nas redes sociais. E, às vezes, conteúdo de qualidade, né? Não é só bobagem que eles postam nas redes sociais. Eles postam, às vezes, análise das situações que eles estão vivendo. Mas a gente tem essa tendência, que eu acho que é uma coisa meio adultocêntrica, né? De achar que o conhecimento, ele é propriedade dos adultos. E que as crianças, elas têm que receber esse conhecimento
gota a gota, em conta-gotas, né? Porque senão eles não vão assimilar. E hoje em dia, nós percebemos que as crianças, os jovens, eles assimilam as coisas muito mais rapidamente, porque o mundo está mais rápido. O que a gente precisa é abrir espaço dentro da escola para que essas crianças falem, para que essas crianças ouçam os outros, para que elas tenham empatia com os outros também. E que saibam que aprender não é uma coisa solitária, é uma coisa que a gente deve fazer em grupo. Mas se nós estivermos sozinhos, a gente também tem que saber aonde encontrar esses grupos, aonde procurar essas informações. E certamente, independentemente de nós estarmos em pandemia, quarentena ou o que seja, quando dizem voltar ao normal, que as pessoas percebam, os educadores e as escolas e quem dita as diretrizes, que talvez este período nos ensine, ou tenha nos ensinado, a esta valência. Não importa a soma de conteúdos conhecidos, de informações que estão amealhadas, importa é saber amealhá-las. É isto que o professor vai ter que descobrir e fazer. Concorda, professor? Isso mesmo. Quando a gente diz voltar ao normal, eu não acho que isso é possível, né? Não existe, esse normal que nós queremos voltar não existe mais. Ele já foi corrompido por essa situação toda que a gente viveu. Não estou dizendo que é corrompido mal, né? Mas, assim, uma coisa desfeita. Nós não temos mais esse normal para voltar, porque quando nós voltarmos, nós vamos ter que construir o nosso novo normal. E aí a gente vai também perceber que não existe esse normal o tempo todo, né? Não, nem sempre é normal. Muitas coisas acontecem com uma rapidez imensa e a gente não sabe exatamente o que é normal, né? O que eu acho que é preciso que a gente saiba dentro das escolas, né, quando nós retornarmos com os nossos estudantes, é que muita coisa aconteceu que nós não sabemos. Na vida, nos sentimentos, nos pensamentos dessas crianças, desses jovens, e nos nossos também. Eu acho que o primeiro momento teria que ser partilhar isso que nós aprendemos. Partilhar um com o outro o que foi aprendido nesse tempo de isolamento. Não os conteúdos escolares, mas o cotidiano da vida, como é que nós nos sentimos nesse tempo todo. Partilhar isso com os colegas e partir daí. E agora? Nós vamos fazer o quê? Nós precisamos do quê? Logo no início da pandemia, eu me perguntei para algumas pessoas conhecidas, exatamente o que é que a gente ensinou na escola nos anos anteriores que serve para essas crianças usarem nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento. E aí a gente vê que muitas coisas que a gente usa, que a gente ensina, que a gente faz com que eles decorem na escola, realmente para a vida real não serve para nada. E aí é isso que nós vamos ter que refletir quando todos voltarmos para a presença dentro da escola. O que é que nós temos que ensinar e aprender agora? Pois, professora, imaginando as crianças, os jovens quase adultos e até os adultos recentes, eles estão aí para aprender todas essas coisas. Nós estamos até trabalhando sob a ótica de como a escola e como o professor deva proceder para fazer com que seja factível o aproveitamento desta meninada que está aí surpreendida diante daquilo que eu estou chamando de uma opressão. A minha preocupação avança. Destes jovens que estão aí, sairão os nossos próximos professores, os nossos próximos educadores e a nossa próxima escola. O que fazer para que seja possível termos na geração futura de mestres pensamentos como os que a senhora está defendendo? Olha, eu acho que fazendo, primeiro, a gente precisa fazer esse repensar sobre a escola em todos os meios possíveis. Então, esse podcast é uma maneira de repensar a escola, de fazer alguma coisa. A gente precisa também dar autonomia para as unidades escolares construírem os seus projetos pedagógicos mais centrados na sua comunidade e transformar essas unidades
escolares também em escolas, né? Antônio Nova, o professor português, ele fala muito de que a escola precisa formar os seus próprios professores dentro da escola, né? Os estagiários, os novos professores, eles precisam aprender com os mais velhos, com aqueles que já estavam dentro. E às vezes isso não é muito feito aqui no Brasil, né? Ou os que já estão na escola desdenham dos estagiários, como eles não soubessem nada, ou aqueles que estão entrando olham para os que já estavam lá como se fossem velharias, que não vão ajudar em nada na sua formação. E aí isso não é uma coisa boa para a formação de novos professores, né? As escolas, as unidades escolares deveriam ter uma diretriz de se preocupar com essa formação de novos professores. Porque se nós, professores, não entendermos que a nossa prática vai também ajudar os professores que estão chegando, a gente não vai conseguir formar novos professores com um pensamento mais progressista, mais empático em relação à escola, né? Porque a escola não os recebe bem. É uma coisa complexa, mas é uma coisa importante para se pensar. É possível prever ou supor, pensando adiante, que nós teremos um dia, e talvez breve, a escola em que não tenhamos turmas marcadas, consignadas com a folha de chamada de A a Z ou por números naquela sala, e termos uma grande comunidade, claro que respeitadas as questões das gradações, do que passar de conteúdo, mas uma comunidade escolar que interaja muito melhor? Olha, esse é um dos objetivos da Adolfina, é uma das coisas que a gente estuda e que a gente pensa lá. É um objetivo ousado, eu diria, porque a escola é um lugar de muito controle, né? As pessoas acham que é preciso controlar tudo, o que os alunos pensam, o que fazem, aonde vão, na hora que vão, para a gente saber se eles estão realmente aprendendo. Então, eu vislumbro essa escola e eu trabalho por essa escola, nós trabalhamos por essa escola lá na Adolfina. Nós fazemos lindas experiências de estudo entre pares, né, e entre grupos de idades diferentes e de desejos diferentes e grupos por afinidade. Então, nós agrupamos e reagrupamos os alunos de diversas maneiras durante o ano, para experimentar essa ideia de que não é só dentro desta sala de aula. Eu digo para os professores, às vezes, que quando nós estávamos na escola, nós tínhamos os alunos como cadeira cativa, né? Eles estavam ali dentro daquela sala, obrigatoriamente ali, tendo que olhar para nós e prestar atenção. E agora, nas atividades remotas, eles estão dentro da sua casa. E nós temos que encontrá-los e chegar neles. Às vezes os professores dizem, mas Joyce, como nós vamos cobrar de quem não está devolvendo a atividade? Não é essa a pergunta. Não é como nós vamos cobrar deles, mas como nós vamos encontrá-los, porque eles estão em algum lugar. E por que eles não estão chegando a nós? O que é que a gente está fazendo de errado nessa comunicação? Que é de duas vias. Não é só eles que têm que chegar a nós, mas nós também temos que chegar a eles. Eu trabalho por essa escola que tu falaste aí e escrevo e falo e divulgo o trabalho porque eu acho que é uma escola possível. Mas a gente precisa olhar para a escola como uma comunidade de aprendizagem, não um lugar de opressão, de sufocamento ou de regras pelas regras, né? As crianças na Adolfina, por exemplo, a gente cria as regras de convivência a partir da necessidade de termos regras. Então lá nós não temos sinal, nós não temos fila, nós não temos nem pedido para ir ao banheiro. Quando os alunos têm necessidade de ir ao banheiro, eles levantam e vão ao banheiro. Porque foi acordado em conferência, em assembleia, esses modos de agir. Quando eles se sentem incomodados por essas maneiras que nós estamos dizendo, eles vão dizer em assembleia, olha, isso não está me incomodando. E aí a gente vai tentar ajustar uma outra maneira. Porque não é necessário que seja todo mundo igual, toda a escola igual, toda a turma igual, toda pessoa igual. Não, é preciso que todos estejam juntos, buscando aprender cada vez mais e desenvolver as suas capacidades. Como é que funciona o tema das faixas etárias? A gente tem as turmas, né, porque nós
estamos dentro de um sistema, né, que nós precisamos ter as turmas, porque é um sistema maior que nós, a escola é só um item, né, só uma unidade. Mas nós realizamos, por exemplo, feiras científicas, os alunos do 6º e do 7º ano podem se misturar para fazer pesquisa, os alunos do 8º e 9º também podem se misturar, os alunos do 4º e do 5º ano se misturam também. E nós também temos um projeto que nós chamamos Fora da Caixa, que é um projeto que acontece uma vez na semana, em que os alunos têm grupos, cada aluno tem um grupo, e esse grupo é composto por 2 ou 3 crianças de cada turma da escola. Então, por exemplo, se o meu grupo é o grupo vermelho, eu, uma vez na semana, encontro o grupo vermelho, que tem alunos de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos. E aí esses alunos reunidos juntos realizam uma oficina junto com uma professora, uma oficina programada para que todos possam aprender uns com os outros, né, que seja possível para que todos deem ideias e tenham opiniões, uma vez na semana. Então as nossas crianças se conhecem todas, né, não são separadas. Claro que eles têm as suas turmas, têm aula nas suas turmas, mas em muitos momentos, como é o recreio, como é o Fora da Caixa, como é a iniciação científica, eles podem se reunir com pessoas, com crianças também da sua afinidade e fazer trocas de experiência e tudo mais. São experiências muito bonitas que a gente tem lá. Professora, eu fico feliz, digo isso com humildade, eu fico feliz de esta razão de referir humildade, para que não pareça um pretensioso em dizer que estou feliz porque estou alcançando as suas propostas. Estou entendendo e me identificando demais com tudo que a senhora está praticando e a Escola Adolfina de Fenthaler vem dando espaço a que se realize. E que a gente possa fazer até estas projeções, que professores serão um dia estes que hoje na escola não precisam pedir licença para fazer xixi. Isso é fundamental, por mais prosaico que possa parecer, por mais estranho que possa parecer. Eu quero cumprimentá-la e quero justamente como pergunta que vai marcar o encerramento dessa nossa participação neste podcast do Ser Educação, sobre a ideia da multiplicação por outros estabelecimentos, por quem dita as diretrizes, o que fazer quando temos amarras tão apertadas por aqueles que deveriam soltá-las? Olha, o que fazer? Eu só posso dizer o que nós fazemos na Adolfina, né? O que nós estamos fazendo na Adolfina para disseminar a nossa ideia, né? Então, eu acho que todas as unidades escolares que produzem conteúdo e que fazem pesquisas a respeito da aprendizagem dos seus alunos deveriam fazer, né? Na Adolfina, nós temos as nossas propostas todas, mas nós fazemos lives, por exemplo, contando para o mundo todo o que a gente está produzindo e discutindo e pensando na Adolfina. Nós fazemos uma aula pública, e acho que é uma coisa interessante para contar, toda terça-feira à tarde, às 15h30, no Facebook da Escola Adolfina, nós temos uma live, que é uma aula pública, nós chamamos aula pública virtual, que é sobre um conteúdo que os professores se reuniram e discutiram para fazer. Por exemplo, essa próxima aula de terça-feira é Jogando para Aprender, e aí a aula toda é voltada para a interação, para falar para a comunidade, para os alunos, para os pais, para os que estão entrando a qualquer momento, que se aprende também jogando. Nós já fizemos aulas sobre xadrez, aulas sobre o Covid, aulas sobre atividade física, sobre alimentação, sobre brincadeiras, e temos, eu acredito que já foram 15 aulas. Tudo está no nosso site, é possível acessar, aula de matemática, aula de leitura, e nessas aulas públicas nós colocamos os professores apresentando, os alunos apresentando, a comunidade falando o que aprende desses conteúdos todos, né? Como cada um aprende isso. É uma coisa muito bonita. E a gente precisa também, nós cidadãos, olhar para as pessoas que estão, porque o sistema ele se faz com pessoas, né? O sistema não muda porque as pessoas não lutam pela mudança. Então, defender a escola pública democrática e inclusiva é uma responsabilidade de todo cidadão e de todo professor e de todo pai e mãe e de todo mundo.
né? Nós temos que defender no nosso discurso, na nossa fala, e aí sim os sistemas vão mudar. Quando a gente defende que é preciso uma escola de qualidade, uma escola pública de qualidade e inclusiva, a gente acaba sendo contra outras formas de escola que estão aparecendo por aí e que não são democráticas, não são inclusivas e não são transformadoras. A nossa ação individual faz toda a diferença. A gente fala, a minha é só uma gota no oceano, mas nós vamos juntar as gotas todas e vamos fazer um tsunami, né? Talvez. Então, isso é muito importante. Um detalhe importante também, eu acho agora, nós passarmos aqueles que estão nos ouvindo e certamente com vontade de ir para esses conteúdos todos, percorrer esses caminhos todos, como chegar lá. O site é da Escola Municipal de Ensino Fundamental, professora Adolfina Diefenthaler. A gente encontra www.adolfina.com.br. O Diefenthaler, que é mais difícil, está ajuizadamente deixado para fora. Mas tudo bem, isso. Nossa homenagem a todos os Diefenthaler, com certeza. Mas vamos de Adolfina, então. Professora isso. Adolfina, e com FI, não é com PH, hein? Adolfina. É com FI. Uhum. Exatamente. Professora Adolfina vai encontrar o caminho maravilhoso que a nossa professora Joyce Maria Lamb está nos ensinando, e com fundamentos como aquele do Paulo Freire, que eu fui buscar como referência, o português Antônio Nóvoa, que foi citado pela professora Joyce. E eu pediria, para terminar e não deixar incompleto o conteúdo a ser transmitido, me fale num outro inspirador que eu sei está na sua lista, Pedro Demo. Isso, Pedro Demo. Ele fala da iniciação científica, que é um outro projeto muito importante que nós temos na escola, né? As crianças serem pesquisadoras. Nós temos uma feira de iniciação científica que aconteceu, então, até o ano passado, né? Vários anos, desde 2013. Ano passado nós tivemos 110 trabalhos. Deixa eu pensar bem. Agora me fugiu a quantidade de trabalhos, não é mais de 100. Mas de qualquer maneira, uma centena. Isso mesmo. Então, assim, todos os nossos alunos, a partir do terceiro ano, tinham um projeto para apresentar na feira em grupo. Todos, não ficou nenhum de fora. E os alunos até o segundo ano apresentavam a turma, né? Um projeto, eles têm um pouco menos de autonomia, então eles não pesquisavam em grupo sozinhos, eles pesquisavam no grupo. Então, desde a educação infantil, nossos alunos fazem pesquisa. E o Pedro Demo é o que fala bastante dessa importância da pesquisa na escola, né? Então, não só os alunos fazem pesquisa. É a prática do grupo, né? Isso mesmo, a prática de aprender em grupo e depois compartilhar esse conhecimento, né? Então, além de aprender, os nossos alunos também têm um projeto, dentro do projeto de pesquisa, eles têm um item que nós chamamos de projeto Maker, né, em que eles têm que pensar numa maneira de transmitir para a comunidade esse conhecimento que eles adquiriram na sua pesquisa. Então, eles fazem feiras, só o grupo organiza, eles fazem visitas às outras salas de aula, eles fazem sites, eles fazem seminários, eles fazem debates, para mostrar para os outros grupos aquele conhecimento que eles têm. É muito interessante como eles se colocam nesse lugar de professores para poder passar para a comunidade aquilo que eles estão aprendendo, que não é um conhecimento só para eles ou só para fazer um relatório. É um conhecimento que pode ser extrapolado para a comunidade. Muito, muito obrigado, professora Joyce. Que isto se multiplique, que isto frutifique e que a gente tenha ainda a possibilidade de ver esse nosso país melhor encaminhado para a busca de uma geração que tenha senso, conhecimento, saber como buscar o conhecimento e personalidade, com liberdade, com jeito próprio e com tudo aquilo que é preservado e respeitado na Adolfina Diefenthaler, graças à sua direção aí. Um grande abraço. Muito obrigada pelo convite e estou à disposição, né? Nós da Adolfina estamos à disposição sempre que precisarem conversar sobre esses temas de educação. Foi mais um dos nossos podcasts no projeto Ser Educação,
hoje com a professora Joyce Maria Lamp. Muito obrigado e até uma outra oportunidade. Esse é o podcast Ser Educação, com a apresentação e roteiro de Cláudio Brito. A produção é de Bruna Matana, com roteiro e edição de Marina Mendes. Você pode ouvir a gente em gruposinos.com.br/sereducação ou então no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Castbox, Apple Podcasts ou qualquer que seja o seu tocador favorito de podcasts. Nos aplicativos tem a opção de assinar a gente gratuitamente, então já segue agora para saber sempre que tiver novo episódio. A gente se encontra na próxima aqui, no Ser Educação. Este podcast tem o patrocínio master de Instituto Ivoti, PUC-RS, Sicredi e Educação Adventista. E o patrocínio de Colégio Espírito Santo, Colégio Marista Pio XII, IENH, Fundação Liberato, Uninter e Unopar. O apoio é da FACAT, da Universidade Fevale e Unilassalle. A realização é do Grupo Sinos.